Existem coisas que você não sabe sobre a Princesa Peach, mesmo ela sendo uma das personagens mais famosas dos videogames. Mas será que nós vamos ver esses detalhes sobre ela no novo filme, Noivo? A Princesa Peach é muito conhecida por ser o grande amor do Mario, mas você sabia que ela já teve um noivo? Sério! E isso pode ser uma verdade oculta que vai quebrar o coração do nosso herói no próximo filme. Este personagem se chama Príncipe Haru. Ele é o governante do Reino das Flores e noivo prometido da Princesa Peach. Antes que você pergunte, não, ele não é um personagem oficial dos jogos da franquia, mas ele está presente no filme animado Super Mario Bros. A Grande Missão de Resgate da Princesa Peach, lançado em 1986. Nesta história, o Bowser fica sabendo que a garota de que ele gosta vai se casar, e então ele transforma o Haru em um cachorro para evitar que isso aconteça. A Peach então vai atrás do Mario para pedir a ajuda dele, e no fim, o nosso herói descobre que o cachorro era, na verdade, o grande amor da princesa. O Haru não aparece em nenhum outro filme da franquia, nem mesmo nos jogos ou quadrinhos. Ele foi criado apenas para o desenho. Mas você entende como Mario Galaxy pode trazer ele de volta? Você não sabia que o Haru já foi o noivo da Peach, não é mesmo? Fatos como esse e muito mais você vai conhecer agora. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos para você curtir. Princesa Malvada. A Peach também já foi uma vilã. Sim, isso aconteceu de forma oficial em uma história em quadrinho do ano de 1994. Quando a Nintendo tinha uma revista que contava diversas histórias de seus jogos. Tudo começou quando o Dr. Wily, de Mega Man, engana o Mario, dando a ele um despertador, que na verdade é uma máquina do tempo. Essa máquina prende o nosso herói no passado. Enquanto isso, o vilão apaga as memórias dos personagens do Reino dos Cogumelos e transforma a Peach em uma vilã. A princesa não sabe quem é o Mario, e quando o herói consegue voltar para o tempo normal, o que acontece é surpreendente. A Peach considera ele um bandido e captura o protagonista. O Mario é obrigado a lutar contra ela, e no fim, ele recupera a memória de todos. Mas esse quadrinho é bem interessante, pois ele mostra que existe uma maldade oculta na líder dos Toads. Profissões. A Princesa Peach só não tem mais trabalhos do que a Barbie e a Dona Coelho, mas com toda certeza é cheia de empregos que vão além de comandar o Reino dos Cogumelos. Desde sempre ela é uma princesa, treinada para proteger e governar os Toads no Reino dos Cogumelos. Mas o trabalho dela vai bem além disso. Ela também treina os Toads mais novos em combate e trabalha como juíza em eventos esportivos. No jogo Dr. Mario World, ela é uma médica e enfermeira que ajuda o nosso protagonista no hospital. No jogo Peach Showtime, ela assume vários trabalhos para salvar um teatro. Entre eles estão espadachim, detetive, mestre de Kung Fu, patinadora, sereia e até super-heroína. Nos jogos de esportes de Mario, ela também faz bastante coisa, como tênis, golfe, futebol e até corrida de carro. Na música, a princesa já foi vista como bailarina e cantora de uma banda chamada Peach Hit 5. Será que ela vai cantar no filme? Abandono. De uma coisa nós temos quase certeza. As nossas fontes indicam que a Peach foi abandonada pelos pais. E sim, isso é muito triste. Nos quadrinhos a história é outra, mas nos jogos e no filme nós não conhecemos quase nada sobre a família da Princesa dos Cogumelos. E deve existir um motivo para isso, sobre o qual nós podemos criar teorias. Mas a principal delas é que a Peach foi abandonada no Reino dos Cogumelos, pois não havia mais quem pudesse cuidar dela. A verdade é que, se você prestar bastante atenção, vai ver que o Bowser gosta dessa ideia de invadir e destruir reinos. É isso que o Império dos Koopas faz. Na verdade, é uma das primeiras cenas do último filme quando ele faz isso com a Casa dos Pinguins. Por isso, nós temos a teoria, que está quase sendo confirmada, de que na verdade a Peach é a última sobrevivente do seu antigo reino, um lugar que deve ter sido destruído pelo Bowser. E neste caso, os seus pais, antes de também perderem a guerra contra o Rei dos Koopas, abandonaram a sua única filha em um lugar em que ela poderia sobreviver. Essa teoria envolve também a profecia do Magikoopa Kamek,
Depois, no jogo Yoshi Island, ele descobre que a derrota do Bowser está nas mãos da princesa Peach e em 2 encanadores que comem cogumelos para lutarem. Nada impede os verdadeiros pais da Peach de terem descoberto essa profecia e enviado a filha para o reino dos cogumelos. O que você acha disso? Você gostaria de morar no reino dos cogumelos com a princesa? Comenta a hashtag Peach pra gente te conhecer. Magia. Você sabe que o Bowser sonha em se casar com a Peach, mas será que é só isso? No jogo de estreia da princesa, Mario Bros 1, nós descobrimos que o motivo do vilão ter sequestrado a Peach vai além do desejo romântico que ele tem por ela. A história desse jogo fala que o Bowser usou um feitiço para transformar os Toad em pedras. O plano dele era dominar o reino dos cogumelos, destruindo todos os seus habitantes, mas existia uma única pessoa com o poder de mudar esse feitiço. A Peach é vista como uma princesa que tem poderes mágicos, ou seja, existe muito mais do que nobreza vivendo nela. A garota tem magia em seu sangue. Ela pode ser uma grande maga do bem. Você percebe que, desde o primeiro jogo, o Bowser não queria apenas se casar com a princesa, mas também impedir que ela usasse os seus poderes para acabar com os planos dele. É o que nós sempre falamos. Não se iluda com o vestido rosa e o cabelo bem feito. A Peach é muito mais do que uma donzela em perigo. Mentira! Você tem certeza dessa história de que a Peach saiu de um cano quando era uma criança e foi treinada pelos Toads para ser a princesa deles? Isso pode não ser bem verdade, sabia? Nos quadrinhos do Mario existe um personagem chamado Rei Cogumelo e, como você já deve ter percebido, ele era o governante dos Toads antes da princesa dos jogos. A Peach pode muito bem ter mentido pro Mario sobre a sua verdadeira origem. Nós falamos isso porque todo mundo sabe que a mãe da Peach é um mistério. As 2 respostas mais fortes sobre a mãe dela são que ou ela perdeu a vida quando a Peach era um bebê, ou que, infelizmente, a mãe da Peach não vive no reino dos cogumelos, pois ela tem uma missão mais importante. Tem gente que pensa que a Rosalina é a mãe da Peach, já que as 2 são muito parecidas. Mas o pai da Peach não é nenhum segredo. Ele é o Rei Cogumelo Toadstool, um personagem dos quadrinhos. Isso quer dizer que a Peach nasceu e cresceu no mesmo lugar. A ideia de que ela foi abandonada pode até não ser confirmada, já que realmente nunca foi nos jogos. E por isso, um mistério sombrio envolve essa personagem nos filmes do cinema. Será que ela não está mentindo? Vamos descobrir no futuro. Cabelo. Agora uma curiosidade bem legal. Nos primeiros jogos do Mario, a Peach não era loira. Os cabelos dela eram ruivos e existe um motivo bem legal para isso. Antigamente, não era nada fácil fazer um personagem loiro, porque a cor amarela não era fácil de fazer em um jogo de videogame. Vamos dizer que o computador tinha um limite de cores que ela conseguia reproduzir, sem falar que os videogames também tinham uma memória curta. Por isso, se você procurar por imagens antigas da Peach, vai ver que ela está ruiva. E por isso, nas animações dos anos 80, ela também aparece ruiva. Seria muito divertido se ela ficasse com o cabelo vermelho no filme, né? E o mais legal é que os fãs sentiram falta dos cabelos castanho avermelhados quando finalmente a princesa apareceu loira. Sabe qual foi a solução da Nintendo para resolver esse problema? Eles criaram a princesa Daisy, que tem cabelos mais parecidos com a versão original da personagem feminina. Viu só? Esse é um detalhe importante sobre a Peach, porque ele é a razão de existir uma das personagens mais amadas atualmente pelos fãs. Bolo. Você sabia que a Peach também é uma ótima confeiteira de bolos? Sim, no jogo de Paper Mario, a nossa princesa realiza várias missões. Entre elas, a Peach também precisa assar alguns bolos, e ela faz isso no jogo. Mario vai muito além de ser um jogo onde um encanador pula em blocos para colher cogumelos. A Peach também é muito ativa, e pelo que o jogo mostra, ela é uma ótima cozinheira. No game Mario e Luigi Bowser's Inside Story, ela também cozinha um bolo para o Rei dos Koopas, pois isso é uma forma de agradecer ele por ter ajudado a salvar o reino dos cogumelos. E ao que parece, ela faz bolos muito bons. Você gostaria de um pedaço? Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá? Parentes. Existem algumas teorias que tentam provar que a Peach é, na verdade, parente das 2 princesas mais conhecidas do universo dos jogos, a Rosalina e a Daisy. No caso da Daisy, as 2 são colocadas como melhores amigas, e elas passam a maior parte do tempo juntas. Lembra da história em que a Daisy foi criada porque os fãs queriam ver a princesa ruiva novamente? Alguns fãs acham que as 2 são primas.
Mas a maior teoria de todas fala que, na verdade, a Rosalina é uma parente direta da Peach, mas ainda ninguém sabe qual é a relação entre elas. A primeira teoria fala que a Peach é filha da Rosalina, e essa teoria combina porque, ao que parece, a mãe dos Lumas é muito velha. Ela tem milhares de anos, mesmo parecendo ser muito jovem. A Rosalina também vive no Observatório dos Cometas, uma estação espacial que passa pelo reino dos cogumelos todos os anos. Isso quer dizer que a Rosalina poderia ter abandonado a sua filha no país dos Lumas quando há alguns anos atrás. Mas a falha nessa teoria é que a Rosalina não é o tipo de pessoa que abandonaria a própria filha por anos. A outra base de fãs acredita que, na verdade, as duas sejam irmãs e que uma não saiba da existência da outra, pois os seus pais separam as irmãs quando elas eram muito pequenas. Essa teoria combina com a profecia do Kamek também, pois ela fala que a Peach ajudaria o Mario a derrotar um grande vilão no futuro. Se as duas forem irmãs, isso resolveria o problema da família da Peach, pois a Rosalina iria contar para sua irmã o que exatamente aconteceu no passado. Será que isso vai mesmo ser revelado no filme? Mulher! Você sabe qual é a personagem feminina que mais apareceu em jogos de videogame? É claro que nós estamos falando da Peach. Ela é oficialmente a personagem feminina mais presente em jogos, e isso é muito importante. Ela é tão famosa que até mesmo as pessoas que nunca jogaram videogame sabem quem ela é. E isso é uma coisa super legal sobre essa personagem. Adeus! Uma das coisas mais importantes sobre a Peach é o fato de que talvez ela queira ir embora do reino dos cogumelos. Ela não quer ser a princesa dos Toads, e talvez a gente veja ela se despedindo no final. Essa teoria tem tudo pra ser verdade, porque até conhecer o Mario e o Luigi, a Peach era a única pessoa capaz de proteger os Toads. Mas, na cena em que ela conta pro Mario que ela não sabe de onde vem, nós temos a certeza de que a Peach quer muito ir embora, e agora ela pode fazer isso. O Mario e o Luigi podem proteger o reino dos cogumelos, enquanto ela busca pela sua família em outros reinos. Será que a Peach vai mesmo se despedir dos Toads? Perry, você viu que no novo filme a Peach vai ter um guarda-chuva? Mas no jogo Super Princess Peach, ela descobre que esse guarda-chuva na verdade é mágico e ele tem o nome de Perry. Ele tem poderes como ajudar a princesa a flutuar e ser usado como arma em lutas. Será que ela vai descobrir os poderes do guarda-chuva neste filme? Tomara que sim! Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!